amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua paz, na sua proteção. Narra o célebre escritor britânico Sunset Mohan, ao sabor de uma mentalidade oriental, em um dos seus casos mais célebres, que viveu na cidade de Bagdá, um homem que tinha uma grande herdade, uma grande propriedade, e cujo servo mais direto, para agradar o seu amo, todo dia, uma vez por semana, particularmente na sexta-feira, ia até a praça central da cidade, onde ficava um grande mercado, para adquirir uma espécie de provisão, ao mesmo tempo que reunia ervas aromáticas, que agradava tanto o Senhor, deleitava o seu amo e lhe oferecia de presente pela manhã. O servo fazia isso de maneira rotineira e habitual. E conta-se que um dia, no entanto, não obstante a vida daquela propriedade transcorrer de maneira tranquila, ao se aproximar da praça central, a qual ele já muito conhecia, aproximando-se do estabelecimento comercial que ele habitualmente adquiria as ervas aromáticas, ele deteve o passo diante de uma personagem desagradável que se colocava na sua frente. Não teve dificuldade em identificá-la. Os dedos magros, alongados, a presença metálica e fria, a túnica negra e grandiosa, a foice famosa na mão esquerda, e a expressão metálica, sorrindo de canto de boca, como se estivesse ironizando o destino daquele que interceptava o seu passo naquele momento. Era a presença mitológica da morte, que diante dele causava-lhe uma espécie de assombro, de desespero. O homem olha, ela retira de uma manga da túnica negra uma caderneta, começa a folhear, e antes de apontar para o nome que deveria ser o seu, ele se pôs em desabalada correria, afastando-se daquele local, correndo de maneira veloz até a propriedade onde trabalhava do seu amo, e contou aquele acontecimento quase funesto, aquela situação desagradável para o seu senhor. Senhor, disse-lhe com algumas palavras, acabo de ter um contato desagradável com a morte. Ela me interceptou o passo na praça central do mercado. Deve estar à minha procura, mas eu sei que há uma tradição do Talmud, o livro sagrado das nossas tradições, que se alguém consegue fugir da morte, driblar a sua perseguição, ela mesma concede mais 10 anos de vida, por certa misericórdia, por certa comiseração. Eu tenho alguns amigos e familiares aqui próximo, na cidade de Samarra, que fica a alguns quilômetros de Bagdá. Se o Senhor me permitir, já que tenho mais de 25 anos sendo fiel ao Senhor, dedicado, abnegado, com os meus préstimos, com os meus serviços à sua pessoa, peço permissão para providenciar um ginete veloz, um animal, e ir de maneira rápida e urgente para a cidade de Samarra. Ficarei lá alguns dias em segurança, em proteção, depois do que voltarei, e esses 10 anos que me são concedidos, dedicarei ao Senhor, permanecendo fiel e dedicado até o fim da minha existência material. O Senhor, diante desse pedido irrecusável, anuiu, concordou, permitindo que ele pegasse o melhor cavalo que tinha na sua herdade, e rapidamente, ao cair da tarde, ele já se afastava da cidade de Bagdá. Diante da ausência daquilo que tanto lhe agradava, que eram as ervas aromáticas, ele se dirigiu pessoalmente à praça do mercado, e ali acorreu algo presto, algo veloz,
diante do horário em que o estabelecimento deveria fechar, para aquele estabelecimento conhecido com o qual ele mantinha relações de amizade com seus proprietários, para adquirir as suas ervas de maneira pessoal. E percebeu que estava ali a mesma presença citada. Ele era estoico, era corajoso, não titubeou e foi na direção daquela personalidade, entabulando um diálogo memorável, do qual começa mais ou menos assim: por que tu interceptas o meu passo por segunda vez? E ela sorriu, chasquinando-lhe do destino, e disse: cavalheiro, algum equívoco. Porque me dizes que estive contigo 2 vezes, se por primeira vez é que me dou conta de ti aqui. E ele então conta o que ocorreu pela manhã, quando seu servo esteve ali e entrou em contato com ela, acontecendo tudo aquilo, quando ela abriu a caderneta, folheou as páginas e encontrou possivelmente o seu nome. E ela então agora riu de maneira mais gostosamente, olhou de maneira fixa com seus olhares penetrantes e disse: realmente, aquele cavalheiro eu encontrei mais cedo. Ele ficou surpreso com a minha presença, mas eu fiquei também surpresa com a presença dele. E por isso comecei a folhear o livro. Porque quando eu comecei a folhear, eu encontrei o seu nome. E fiquei surpresa porque no seu nome está ali constado que devo encontrá-lo dentro de alguns dias, na cidade de Samarra, para onde estou me dirigindo logo mais. Sunset Mohan. Acaba o caso dizendo mais ou menos assim: a morte é assim. Nós vamos para onde a encontramos. E quase sempre nos dirigimos para onde ela nos busca. A morte é essa presença inevitável do processo biológico. Morrer é desimplementar-se dos equipamentos de natureza material, com o qual, ou com cujo fenômeno, através da anóxia cerebral, a falta de oxigenação, ocorre a disjunção molecular, o metamorfosear da matéria através da putrefação e da decomposição da matéria inerte agora, que antes possuía vitalidade. A morte parece ser um enigma filosófico mais intrigante de pensadores, de filósofos, de historiadores, de poetas, porque desde épocas muito recuadas, quando houve a necessidade de se entender a vida e de dar um significado ético, estético, existencial à vida, foi necessário primeiro mergulhar no insondável oceano da morte para entender primeiro o seu significado. Data-se as primeiras obras da história da humanidade, por exemplo, a obra de Gilgamesh, na Babilônia, cerca de 600 mil anos atrás, um tratado sobre a vida, metade dela a respeito da morte. Mais tarde, a poesia de Safo, esse notável pensador grego na Grécia, que dedica páginas e páginas sobre a morte para tentar entender o que era a vida. A morte parece ser esse enigma filosófico com o qual as escolas de pensamentos antigos tentaram debruçar as suas reflexões, entender os seus mecanismos, tentar entender esse mistério que ronda a morte, para dar um significado à vida, porque para esses pensadores, primeiro, antes de entender a vida e dar um correto direcionamento e sentido a ela, seria necessário primeiro entender o que é que sucede no momento da morte, o que é que acontece após a morte, qual é o significado do fenômeno chamado morte, para que a partir disso possa dar todo um significado ético e existencial, porque a morte parece ser o ponto mais fascinante de todo o processo existencial, de todo o processo biológico. Desejada por uns, detestada por outros, ambicionadas por terceiros e vista com desespero e com pavor por outros, a morte é inevitável para todos. Aqueles que querem, vão para ela. Aqueles que não querem, também vão. Nunca vi um lugar que não tem ausência de vaga. Olha, não tem vaga, sempre tem vaga. É inevitável. Porque se trata de um processo de fatalismo. Trata-se de uma ocorrência que tem a ver com o determinismo de natureza material. Tudo que nasce, morre. Tudo que ocorre e gera-se do ponto de vista biológico, material,
experimenta os fenômenos de transformação, ao qual nós chamamos de morte, que seria a transformação total. Desde épocas muito recuadas, encontramos tentativas de interpretar a vida e a morte. Entre elas, a famosa escola de Abdera, a escola do atomismo grego, que estabelecia a vida como sendo a aglutinação de 3 elementos básicos: o átomo, o vácuo e os seus movimentos. Demócrito, mais tarde, e antes dele, leu sempre Lucrécio, 2 gregos, portanto, e um romano, estabelecia uma escola atomista, com a qual interpretava a vida como sendo o resultado da agremiação de natureza molecular. A aglutinação atomista, que daria sentido à vida, e a morte seria a desagregação total. Essa ideia que geraria o chamado hedonismo grego, que a princípio era um hedonismo estético e artístico, para mais tarde um hedonismo sensualista, estabelecer a ideia de que se a vida se acaba com o desagregar da matéria, e a consciência é o resultado dessa matéria, seria necessário viver cada momento, o carpe diem em grego, o viver o momento, usufruir o presente, sem se preocupar com o futuro, porque o futuro é nada, é o nada. O futuro é sinônimo do nada, o aniquilamento ou mergulho no nada, na inconsciência total. Essa ideia, que vigorou no pensamento grego, tinha uma oposição clássica. Aliás, eram 2 ideias que digladiaram ao longo dos tempos na Grécia Antiga. De um lado, o atomismo grego. De outro lado, a escola idealista, que segundo a tradição teria sido iniciada pelo pai da filosofia ocidental, Sócrates. No seu idealismo, a ideia, o eidos, Sócrates, interpretado por Platão, seu discípulo, que não deixou nenhuma obra, dizia que o indivíduo é constituído por 2 elementos essenciais: o ser e o não ser. O não ser seria a sombra do visível, do concreto, do sensível, e o não ser seria algo invisível, que seria algo indestrutível, permanente, eterno. O não ser está além e transcende a experiência. O não ser é temporário, e o ser está além e transcende a experiência de natureza carnal, de natureza material. Esse ser que sobreviveria à própria sombra da matéria, teria a meta de, durante a existência material, desenvolver o Logos, o Deus interno. Esse idealismo socrático-platônico, mais tarde socrático-platônico-aristotélico, fazia oposição ao atomismo grego, que lamentavelmente predominou nos bolsões da sociedade da Grécia, principalmente depois da morte de Sócrates e Platão. Mais tarde, Aristóteles introduz um terceiro elemento nessa dualidade, no ser e o não ser, ao qual ele dá o nome de entelequia, que seria o elo intermediário, o elan, entre o indivíduo invisível, a parte essencial, e a parte transitória da sombra material. Essa expressão, portanto, deveria morrer ou ser esquecida. No entanto, paralelamente a essa mesma época do florescimento filosófico da Grécia, no período helênico, temos as experiências do bardo Todol, especialmente no antigo Tibete, quando os indivíduos rishis, principalmente os homens santos, os indivíduos iluminados, os avatares, aqueles que eram os esotéricos com S, em detrimento dos exotéricos com X, os iniciados e os não iniciados, estabeleciam a ideia do indivíduo sintonizar com o bardo Todol, que seria uma espécie de portal para a verdadeira vida. Aliás, expressão que daria origem ao bardo Todol, um livro sagrado que na tradução portuguesa significa livro tibetano dos mortos. Essa expressão que deveria ser o entre vidas na colocação do povo antigo, especialmente da antiguidade oriental, predominou em parte no mundo oriental, porque na Grécia, nessa mesma época, o idealismo mais tarde seria envolvido com a ideia mitológica da morte. Alguns acreditavam na passagem de um portal também, um portal que deveria receber uma embarcação, a barca de Caronte, onde o cadáver deveria receber inclusive um tratamento especial, pagar pela viagem da Iacueda nos dentes do cadáver, para pagar o barqueiro, na direção do rio Letes,
ou látis, como se queira, o rio do esquecimento que divide uma esfera da vida de outra, mas sem elementos necessários, sem elementos suficientes para dar uma ideia de como é que funcionava, como é que era esse mecanismo e como é que acontecia essa transição, ou esse elemento que divide o mundo chamado real e visível, ou uma passagem, um portal de transição, para o mundo chamado transitório, o mundo concreto, o mundo material. Essa ideia, portanto, essa expressão tinha muitas dúvidas e passava ao largo, chamando a atenção, gerando muitas interrogações e mais dúvida do que necessariamente convicção. Na antiguidade, ainda na Grécia, mais tarde em Roma, principalmente, Roma, que adotou o pensamento mitológico de maneira acentuada e veemente, praticamente repercutindo o pensamento grego antigo agora com os mitos, com o panteão dos deuses e algumas regiões da antiguidade oriental, estabeleciam de maneira direta e especial a ideia de um mundo mitológico, de um mundo mítico, de um mundo transcendental que deveria viger entre as criaturas humanas, e os deuses estariam em constante contato com essas criaturas, de tal forma que a ideia desse mundo propícuo ou longínquo era muito nebulosa, não chamando a atenção da comunidade em geral, não convertendo os indivíduos para uma aceitação, pelo menos uma aceitação tácita, ou uma aceitação direta dessa realidade que tanto chamava a atenção da cultura popular. O mundo mítico dos deuses, em que esses deuses, ainda também não entendidos, se comunicavam com as criaturas humanas, apresentavam as suas mensagens, orientando as comunidades, orientando a cultura popular, as nacionalidades. É muito típica da Grécia Antiga e principalmente de Roma, quando vemos os templos da deusa Vitória, os templos do Golfo de Corinto, os templos de Apolo, os templos de Gnoticialton, conhece-te a ti mesmo, o oráculo de Delfos. Vemos esses templos em que pitons e pitonisas entravam em transe, estado de consciência alterada, para transmitir informações dos deuses com D minúsculo, que seriam entidades da cultura grega e romana e mais tarde de outras regiões, que orientariam as criaturas humanas não compreendidas, não entendidas na sua legitimidade. Os egípcios, por sua vez, estabeleciam a ideia de uma realidade em relação à morte muito especial, graças aos processos de mumificação cadavérica, de preservação do cadáver, no qual se colocavam nas pirâmides, principalmente, as pedras preciosas, a alimentação, joias, roupagens, para que, segundo a sua forma de crença, o morto pudesse voltar futuramente e envergar aquela veste, aquela roupagem material conservada e encontrar todos os elementos compatíveis para que possa ter uma vida na Terra, para que possa dar continuidade à existência material, à existência física. Essa ideia na Grécia chama a atenção, porque embora isso, alguns setores do pensamento egípcio apregoavam a metempsicose, doutrina reencarnacionista segundo a qual o indivíduo poderia retrogradar, voltar em corpos animais a depender do seu comportamento na Terra. Narram os estudiosos que a ideia da metempsicose era uma ideia distorcida para frear os impulsos asselvajados da mente popular através de um mecanismo de punição que, embora os grandes iniciados, os esotéricos com esse, não acreditavam nessa ideia, nos grandes templos, pregavam-na, divulgavam-na nos grandes anfiteatros, nos grandes locais populares, para que as pessoas pudessem assimilar essa ideia e ter medo de uma conduta reprochável, através da conduta do medo, a política do temor. O indivíduo refrearia, reprimiria os seus impulsos agressivos, selvagens, primitivos. Era, portanto, uma ideia primitiva para tentar disciplinar a cultura popular, disciplinar, inclusive, as pessoas em geral, que não conseguiam entender, de uma maneira geral, a cultura esotérica. E assim é que essa ideia passa ao largo,
da cultura egípcia, inclusive apregoada por grandes filósofos, como era o caso de Pitágoras e outros, que defendiam essa tese da multiplicidade de corpos, de roupagens. Mas a grande verdade é que essa ideia não para aí no Vedanta. Um dos livros sagrados da Índia, aliás, a coleção dos livros sagrados da Índia, que se refere a respeito dessas colocações de viver e de morrer, de morte e vida, naturalmente que ali estava a ideia no Vedanta de um portal para uma outra vida, ainda de maneira nebulosa. Mas quando vemos, por exemplo, Krishna, Rama, Brahma e assim por diante, falando a respeito de um local de luz, de um local em que o indivíduo pudesse acessar através da experiência material e principalmente depois da morte, por intermédio da iluminação da consciência. Essa ideia da iluminação, da luz, que o indivíduo deveria buscar para acessar esse lugar, chamaria a atenção de tal forma, porque no Bhagavad Gita, principalmente em outros, o conceito de que o ser humano é uma chispa divina, chispa essa que naturalmente transcende os implementos de natureza puramente biológica, deveria buscar, através das várias experiências materiais, a paz do Nirvana, pelo meio do ciclo, chamado também da samsara, a roda das reencarnações, através das quais o indivíduo conseguiria se purificar. No entanto, no período paleolítico, no período das cavernas, encontramos o homem de Neandertal, na época, inclusive, da pedra lascada e do momento em que naturalmente, a fabricação do fogo, a produção do fogo através da faísca, houve então um acelerar de conhecimento de tal forma que alguns estudiosos defendem a ideia de que o período glaciário de Guns, principalmente do homem de Neandertal, possui vestígios fósseis de cabeças humanas, caveiras, colocadas na porta das cavernas, e essas cabeças, ou essas caveiras, era uma forma de fé ou de crença de expulsar as almas dos mortos que vinham se comunicar com os homens, que vinham se manifestar com as criaturas humanas. A cabeça ou a caveira do cadáver estava sempre voltada para o oeste, para o oriente, na porta das furnas. E os antropólogos, sociólogos, defendem a ideia de que essa era uma forma de superstição, de que aquela cabeça poderia proteger os homens da invasão ou da influência das almas dos mortos que voltavam para se comunicar, que se interrelacionavam com os vivos. Essa ideia chama atenção porque é fruto de uma época que não havia uma educação do ponto de vista da civilização religiosa. Não é fruto de um ensino formal específico de religiões tradicionais, porque estamos diante de uma época antes da chamada civilização, onde já havia essa crença, essa ideia que chama a atenção de tal forma e que sensibiliza, aliás, repetido em várias comunidades. Porque quando vemos, por exemplo, a tradição dos povos pré-colombianos, os incas, os maias, os astecas, vemos a tradição a respeito também de uma vida que se continua após a matéria, particularmente no México, na Bolívia, onde há entre esses povos primitivos o conceito da serpente voadora, que seria a ideia do voar, a imortalidade, fora da matéria, e também o processo do retorno à matéria através da multiplicidade de existências, da chamada metaensomatose, ou doutrina da palingenesia, nas tribos brasileiras, principalmente nas tribos tupi-guaranis. Encontramos a ideia da crença em um ser superior, o Deus Tupã, o ser Tupã, que ele seria um ser superior, criador de tudo, e a ideia da continuidade da vida, de uma maneira pálida, distorcida, através do paraíso que o indivíduo iria encontrar após a morte, paraíso esse que ficaria nas cabeceiras do rio Solimões. É, portanto, uma ideia que permanece quase que repetindo ao longo dos tempos, levantada e defendida por vários historiadores de várias épocas, defendida por vários pensadores. Heródoto de Halicarnasso, o pensador historiador grego da antiguidade, fala de experiências paranormais de
Creso, o rei da Lídia, que consultava os mortos, inclusive consultou os mortos através da pitonisa da Grécia, a pitonisa do oráculo de Delfos, para pedir uma orientação a respeito da guerra que ele deveria travar com Ciro, o conquistador dos persas, o rei dos persas, aliás, e mais tarde, o conquistador da Lídia. Vemos na história os vários historiadores que não eram religiosos estabelecerem referências a respeito de comunicações com o chamado mundo invisível, como Xenofontes, que falava que Sócrates conversava com seu daimonion, ou Plutarco, que falava de Brutus, que 40 anos antes de Cristo, aproximadamente, 4 décadas antes de Cristo, no segundo triunvirato romano, quando estabeleceu uma espécie de conflito com Marco Antônio e mais tarde com Otávio Otaviano, teve experiências psíquicas extraordinárias, com as quais ele via um anjo mau, que prometia vingança, que vaticinava o seu fim, que dizia que ele inclusive ia perder a guerra para os soldados de Antônio na cidade de Filipos. E isso realmente aconteceu. Quando ocorreu que o exército seu ficou sitiado, ele se atirou de uma lança, cometendo suicídio, conforme, aliás, vaticinou aquele ser que era chamado por Plutarco, historiador de Roma, como um anjo mau, que de vez em quando aparecia pelas sombras, atormentando a presença de Brutus, o assassino de Júlio César, nas escadarias do Senado. Essas experiências na história revelam essa ideia que tanto fascinou os homens, e a ideia da vida que se acaba no nada, e da vida que se continua de alguma forma, não se sabe porquê, não se sabe como, não se sabe em que circunstâncias, porque a ideia da imortalidade sempre foi muito pálida. No livro dos mortos, no livro tibetano dos mortos, do Egito ou do Tibete, no Bhagavad Gita, nos Upanishads, no Vedanta, na Bíblia, que também tem uma série de fatos de imortalidade, desde o rei Saul, que através da sensitiva do Endô, conversa com Samuel, que volta do país dos mortos para dialogar com ele, até Moisés, que entra em transe e fala a respeito do decálogo, escrevendo na pedra as 10 leis da cultura judaica, da grande lei mosaica, e assim por diante. Vemos fatos espirituais, fatos paranormais, de imortalidade admiráveis, que chamam a atenção até Jesus, cuja vida inteira foi um poema de imortalidade, desde o seu nascimento, que foi anunciado por anjos que apareceram a sua mãe e também à prima de sua mãe. Mais tarde aparece a várias pessoas, seres invisíveis que dialogam com elas, ou intuição, e mais tarde ele na vida adulta, que era visto como Senhor dos seres invisíveis, que dialogava com possessos endemoniados, e ele mesmo, mais tarde, subindo em um monte, o Monte do Tabor, realiza uma experiência notável, psíquica, uma reunião onde aparecem as 2 pessoas mais célebres da cultura judaica, Elias, o grande profeta, e Moisés, o grande legislador, que aparece, e ele próprio, o Cristo, se transfigura apresentando a sua superioridade, para mais tarde descer o Monte Tabor, dialogar com o pai cujo filho estava dominado por forças estranhas e invisíveis, e ao dialogar, o filho recobrar a lucidez psiquiátrica, mental, para mais tarde ele mesmo voltar na sua gloriosa ressurreição, depois da crucificação, apresentando a vida que continua, embora a Idade Média não compreendeu essa mensagem, e estabeleceu um conceito da morte mais temível, ou temida, do que necessariamente desejada, conforme os cristãos primitivos que viam a morte como sendo uma passagem para uma vida melhor, uma vida verdadeira, e a morte continua intrigando pessoas. Clarice Lispector, a escritora brasileira, que dizia: a morte é uma infâmia de mau gosto, que não deveria ter sido inventada. Dizia ela, na sua instabilidade emocional e nas suas crises de depressão. Michelangelo, que dizia: ó morte devoradora, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu me ambiciono, tu me antecipas o passo, mas depois de ti eu verei uma nova madrugada. Ou Friedrich Nietzsche, o filósofo pessimista alemão, que dizia: morte, por que a morte? A morte é uma horrível invenção. Ou Schopenhauer dizia que não se pode amar a vida por causa da existência da morte, porque a morte tira qualquer alegria da vida. É, portanto,
são, portanto, pensamentos de pensadores, alguns dos quais pessimistas, cuja cultura essencialmente materialista ou atomista não conseguiam ver o significado da morte, que seria diferente daquele da destruição. A grande verdade é que a religião também não ajudou na Idade Média, estabelecendo a ideia de que a morte deve ser temida, porque deve ser uma passagem muito estranha, tenebrosa, quase sempre com um julgamento inflexível ou cruel, com o qual a alma iria inexorável e definitivamente para 2 lugares geográficos estabelecidos. Um em cima, segundo o conceito teológico, outro embaixo. A ideia do céu e do inferno, dando-lhe um pavor, porquanto as exigências eram tão descabidas que as almas, em geral, iriam para o inferno, é natural. E o céu também não era tão atraente, porque era um lugar monótono, de ociosidade e aposentadoria compulsória. Então, era uma ideia que gerava um sentimento sombrio na Idade Média. Daí a Idade Média, não obstante alguns historiadores discordem, foi a época das trevas, pelo menos do conhecimento filosófico, da cultura, o grande período da escuridão, porque o dogma predominou sobre a filosofia, sobre os questionamentos. Mais de 1000 anos, ou quase 1000 anos, da Idade Média, o pensamento que de alguma forma revoltou algumas personalidades, já que a ideia do purgatório foi inventada depois para estabelecer um comércio religioso com o qual as almas pagariam o seu acesso ao céu através de transações econômicas, dando para a instituição religiosa, que dizia que era para dar para Deus, afinal algo que já era de Deus, para transferir a alma para o local de delícias, fazendo, portanto, de Deus uma entidade sem consciência e da religião um mercado político e econômico, contra a qual o próprio Martinho Lutero se revoltou e outras personalidades. Lamentavelmente, o movimento protestante mais tarde caiu nos mesmos erros da fé ortodoxa romana, da fé cega ancestral. Não obstante, mesmo na igreja, no seio da religião tradicional, homens e mulheres notáveis como Santa Brígida da Suécia, Gemma Galgani, essa notável mulher que só viveu 25 anos, cujos fenômenos paranormais abalaram o século XX no começo da igreja. Ou então, João da Cruz, que pedia desculpas no dia seguinte para os seus colegas de monastério, por causa dos barulhos que provocava os seres invisíveis que com ele se comunicavam. Ou Fernando de Bulhões, esse notável Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio de Pádua, que foi vítima de vários transes também, e muitas vezes aplicava silícios em si, e se conversava por conta dos fenômenos que aconteciam com ele. Ou São Francisco de Assis, El Poverello, o pobrezinho de Deus, El Poverello de Dio, como era conhecido em Assis, esse homem que divisava as forças invisíveis e estava em contato muitas vezes com o próprio Senhor. Ou Teresa d'Ávila, que era vítima de fenômenos estranhos, insólitos, especiais, às vezes levitando no ar, às vezes visão psíquica à distância de acontecimentos que se davam a léguas de distância. Ou São João Crisóstomo, que interpretava as epístolas de Paulo com uma audácia de tal forma que dizia que era o próprio apóstolo Paulo que o assessorava, e assim por diante, chamando a atenção das comunidades ao longo da Idade Média, chamando a atenção das criaturas humanas ao longo dos tempos. No entanto, ainda assim, o bloco de conhecimento religioso e cultural continuava a negar a ideia da religiosidade, da espiritualidade, conforme esses padrões. Por volta do século XVI, Lord Bacon, ou Francis Bacon, como era conhecido, estabeleceu de uma maneira especial uma frase que ficaria célebre. Bacon é quase que contemporâneo de vários daqueles que são os pais da futura ciência: Galileu, Copérnico, Newton e outros. E diante desse movimento de pensamento que lentamente discordava da fé cega ancestral, da fé ultramontana, ele declarou
de maneira enfática: uma filosofia superficial leva a mente do homem ao materialismo, mas uma filosofia profunda leva a mente do homem à verdadeira religião. E ele proclamava que se necessitava de uma religião verdadeira. Chegava a dizer que era necessária uma religião científica, em pleno século XVI. Aliás, ideia que Blaise Pascal, o notável matemático, filósofo e cristão, também dizia: o cristianismo deve acompanhar o conhecimento, deve sincronizar com o espírito da razão, que ele chamava espírito da geometria. A finesse, de um lado, a bondade, o cristianismo, e de outro lado, o espírito da racionalidade. Esses homens e mulheres que pregavam a ideia de uma religião científica não puderam ver esse conhecimento, esse conjunto de ideias reverberar na época deles, porquanto essas ideias só surgiriam mais tarde, em pleno século XIX, com Allan Kardec, o notável educador francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mergulhou seu pensamento na grande proposta da espiritualidade. Antes de Allan Kardec, a ética, a religião, a sociologia debatiam a respeito da morte, questionavam a respeito do que é o verdadeiro significado da vida. A filosofia estabeleceu várias escolas, vários ramos de pensamento, sem chegar a uma conclusão definitiva. A mitologia, a religião, a filosofia em geral debatia de tal forma, e o divórcio entre ciência de um lado que nascia e religião de outro lado que continuava negando o conhecimento que avançava, foi inevitável esse divórcio. Foi inevitável e inexorável. A descrença foi naturalmente a consequência inevitável, e a morte passou a ser vista apenas do ponto de vista mitológico, aliás, com belas narrações. Na Odisseia, Ulisses narra, ou Odisseu narra, que as sereias tinham inveja dele, porque as sereias eram deusas e eram imortais, e tinham inveja dele, que era mortal e que ia morrer. Note que paradoxo. A morte tão temida, mas já pensamos viver eternamente no corpo físico? Os desgastes emocionais, as perdas emocionais, os desgastes físicos, o indivíduo não suportaria tanto tempo. Daí porque a natureza é sábia, mais ou menos o tempo que temos é aquele tempo de expectativa de vida em geral, que temos condições morais, emocionais e materiais para suportar. As sereias, que eram deusas, invejavam Odisseu, Ulisses, porque ele era imortal. Por outro lado, nas maravilhosas viagens de Gulliver, o seu autor diz que a cada um século nascia fisicamente uma geração de pessoas que eram imortais no corpo físico. E Gulliver resolveu visitar essas pessoas que eram imortais, e quando se aproximou delas, estavam em laboratórios como massas humanas deformadas, pessoas de 500 anos, de 1000, de 1500 anos. Já pensou? Ter 700 anos e ter uma sogra de 1500? Então, era, portanto, uma geração de imortais no corpo físico, totalmente depreciada, de pessoas infelizes, angustiadas. E Gulliver, então, deu graças aos deuses, porque era mortal, porque ia morrer. A morte, no entanto, o futuro, permanece com uma grande interrogação, com grandes perguntas. O que é que acontece no momento da morte? O que é que acontece na sua passagem? Quais são os seus mecanismos? E naturalmente que se sugera várias colocações. Somente uma ciência religiosa ou uma religião científica, como aconteceu com o trabalho de Allan Kardec, que no século XIX apresenta o Livro dos Espíritos em Paris, inaugurando uma nova mentalidade cultural, uma nova mentalidade espiritual, graças ao diálogo que ele teve com a ciência, através
da experiência metodológica dos fatos, demonstrando de uma maneira insuspeita que a alma é imortal, através do método que ele estabeleceu de contato com o mundo espiritual. Porque se Sócrates, Platão, dialogava com um daimonion, Allan Kardec fez uma corrente de investigação, investigando mais de 1000 sensitivos, mais de 1000 médiuns, de várias partes do mundo, que era poliglota, falava 5 idiomas, além do francês, para tentar receber as informações, reuni-las. E ao perceber que aquelas informações, desde o ano de 1855, no mês de março, até 18 de abril de 1857, ele reuniu as informações e percebeu que estava diante de uma nova ordem de ideias, de um conjunto de conhecimentos que se fazia uma filosofia diferente, uma doutrina nova. Daí, na introdução da obra básica, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca para ideias novas, palavras novas. Proponho a palavra Espiritismo para a ciência que estuda a natureza, a origem dos espíritos e a relação desses espíritos com o mundo material. É, portanto, uma nova ordem de ideias que Allan Kardec examina, matando a morte, apresentando o portal da verdadeira vida, através da própria alma que volta e estabelecendo 5 pontos fundamentais que compõem a filosofia espírita: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicação dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. E como consequência dessas 5, a 6ª, que é o coroamento, a crença na vivência do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. É, portanto, uma colocação sui generis, que inaugura uma nova mentalidade, estudando fenômenos que eram velhos e dando um futuro agora à criatura. Mais tarde, ele publica o Livro dos Médiuns para estudar fenômenos paranormais, o Evangelho segundo o Espiritismo para estabelecer a ética moral espírita, a Gênese, um trabalho de ciência e de pesquisa científica a respeito do universo, principalmente, e de algumas passagens do Evangelho de Jesus controvertidas, os milagres e as predições, e o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo, que ele coloca, onde ele examina as velhas colocações da teologia: inferno, purgatório, céu, assessorado pelos espíritos que esclarecem ponto por ponto e que utilizam ele para poder esclarecer esses conceitos. O conceito da vida futura, da felicidade ou da infelicidade após a morte. Isso é, das penas e dos gozos além da morte. Das penas e dos gozos durante a vida. Da conduta que o indivíduo deve ter durante a vida para essa transição. No primeiro capítulo, do céu e o inferno, há uma espécie de síntese filosófica e ao mesmo tempo justificativa daquilo que Allan Kardec vai trabalhar mais. Em toda a obra é uma síntese e uma explicação do porquê a obra do céu e o inferno. Esse capítulo se chama O Futuro e o Nada, o nosso tema, onde ele sintetiza o que nós falamos aqui até agora de uma maneira especial, quando ele começa o capítulo dizendo qual é a criatura humana que não se preocupa com o seu futuro, qual é o ser humano que raciocina e que não pensa, e depois qual é o indivíduo, como dizia mais tarde Leon Denis na sua obra-prima, A Pré-la Morte, Depois da Morte, no seu prefácio, quando diz qual é o indivíduo que não viu um parente com semblante rígido, cadavérico, na despedida final, antes do sepultamento, olha para aquele semblante que antes tinha vitalidade, que tinha alegria, que tinha emoções, agora cadaverizado, pálido, arroxeado, e não perguntou: e agora? O que será do afeto? Será que o amor morre com ele? O que será das lembranças? O que será das grandes civilizações do passado que deram tanta contribuição? O pó consumiu tudo. Onde estão aqueles pensadores? Acabou tudo como um capricho na natureza que acaba com tudo? Como sendo um capricho dos átomos? O que será? E Allan Kardec vai dizer: qual é a criatura que não se preocupa com o futuro? Que não se pergunta: e agora? O que será depois? O que será de mim depois?
A morte é inevitável. Todo mundo sabe. Eu quero ver alguém. Não sabia, não fui avisado. Todos sabemos. Então quem é que não raciocina, ser humano que nós somos raciocinando, não preparou para pensar? E depois da experiência material, como me colocarei? Me interessa isso? É claro que sim. Porque a depender das respostas que eu vou encontrar, eu vou ter um tipo de vida aqui na Terra. Platão dizia, se não houver vida após a morte, que bom negócio fazem os maus. Porque são maus, são perversos, e depois se acabou com tudo. Mas ai deles, diz Platão, ai deles que a vida continua, e terão que responder perante a própria consciência. Então, é a ideia que passa. E Allan Kardec vai dizer que se tudo se acaba depois da morte, nada adianta nenhum esforço que fazemos. Nenhum esforço para se melhorar, nenhum esforço para reprimir as paixões, ele utiliza esse termo, nenhum esforço para ajudar o próximo, porque depois nada. Ademais, essa ideia levada ao pé da letra geraria o suicídio como sendo uma postura normal. Se eu sofro agora, por que ficar prolongando meu sofrimento e não acabar com tudo? Agora, porque depois nada. Se eu vou morrer diante de uma circunstância, por que ficar prolongando e não morrer logo? Essa seria uma apologia, e Allan Kardec chega a dizer mais gravemente: se a ideia nihilista ou materialista predominasse na Terra, seria a dissolução da própria sociedade. Porque nós não viveríamos preocupando com o próximo. Não teríamos, inclusive, essa preocupação com o próximo, com o demais. Não teríamos, inclusive, a preocupação com a paz, com a segurança, em batalhar contra a violência. Para quê? Para que perder um minuto da vida se preocupando com o próximo, com o outro? Para que tudo isso? Senão, depois, acaba-se tudo. Allan Kardec chega a dizer ainda no mesmo capítulo, que se fosse assim, a sorte dos animais seria melhor do que dos seres humanos. Porque os animais não têm consciência de si mesmos, não raciocinam, vivem exclusivamente para a vida presente. Então eles são mais bem-aventurados do que nós. Porque nós, como pensamos, raciocinamos no futuro. Para quê? Se não existe nada. Ficamos nos angustiando em relação ao depois da morte. A morte para quê? Se não houvesse vida após a morte, diz Allan Kardec, a vida dos animais seria melhor do que a nossa. A sorte deles seria melhor. Porque sem raciocínio não sofreriam como nós sofremos. Aliás, diz ainda Allan Kardec, a ideia de que apenas a vida física é a realidade levaria o homem a se concentrar apenas na vida física, no presente. E o se concentrar, veja a sabedoria de Allan Kardec, o se concentrar na vida presente estimularia o egoísmo. O indivíduo que não tem futuro, que só tem o presente, tende a ser mais egoísta. Em outras palavras. Aliás, em psicologia hoje se reconhece que o indivíduo que não consegue se visualizar futuramente, na vida física mesmo, não está bem emocionalmente. Um dos sintomas, por exemplo, de depressão é aquilo que os psicólogos cognitivos chamam de desesperança. A dificuldade que o depressivo tem de se ver futuramente. Ele não consegue visualizar um futuro para ele, porque ele está numa espécie de inferno momentâneo. Um inferno no sentido, uma situação inferior, uma situação sombria. Ele não consegue se visualizar, se ver daqui a 10 anos, por exemplo. Então, é uma ocorrência funesta. Se concentrar, portanto, na vida presente é uma tendência de o ser humano se tornar egoísta. Allan Kardec conheceu um caso em Paris de um rapaz com 18 anos, ele cita no mesmo capítulo, que teve um diagnóstico médico fatal. Ele ia morrer no máximo dentro de um ano, segundo as expectativas médicas. 8 meses e no máximo um ano. Diante disso, o jovem que Kardec conheceu se entregou a todo tipo de excessos e de dissipações. Perguntavam para ele, para quê? Ele disse, para quê? Eu vou me furtar nada, minha vida está acabando, eu vou aproveitar o máximo possível, vou me acabar. Então vou me arrebentar nos máximos dos prazeres que eu posso usufruir. E Allan Kardec conclui dizendo, se fosse espírita, compreenderia de forma diferente. Diria, a minha vida física está encerrando, mas começa uma nova etapa. E a minha conduta agora é muito importante para o meu despertar depois. Porque vai ser uma continuidade. E eu vou despertar de acordo com conforme eu vivi e conforme eu fui adormecer. Cada um desperta além do túmulo
Diz Allan Kardec que os espíritos comprovam isso conforme adormecer. Daí, ele não apenas fica filosoficamente teorizando, mas evoca entidades, algumas das quais ele conheceu em Paris, para dar o seu depoimento. Aqueles que eram criminosas, que fizeram mal, que mataram, que violentaram, volta para dizer das suas angústias, das suas dores no além, da sua consciência de culpa. Aqueles que foram abnegados voltam para dizer do estado de paz, da tranquilidade, da plenitude que usufrui, da dificuldade que tinha de colocar em palavras a plenitude que sentiu no seu ser interior. Aqueles que optaram por o suicídio, por exemplo, aqueles que eram sensualistas, voltam para dizer dos seus tormentos, da ardência das sensações que agora não podem usufruir, porque já não tem corpo. Cada um dizendo das suas angústias ou da sua felicidade no além, para comprovar aquilo que Allan Kardec falava de uma maneira teórica. Allan Kardec vai dizer: os incrédulos verdadeiros são uma minoria absurda, porque a maioria dos incrédulos, na verdade, tem mais dúvida do que convicção. Duvidam, questionam, porque não foi apresentado a eles alguma coisa melhor, alguma coisa racional. Convenhamos, um indivíduo com um intelecto sofisticado, privilegiado, não vai aceitar um conhecimento religioso que fira a lógica, que agrida o bom senso, que agrida inclusive conceitos científicos, diz ele. Então, não é que ele não crê, ele mais questiona, e naturalmente não foi apresentando uma coisa suficientemente sensata para que ele possa acreditar, e ele fica se questionando. Porque essa é uma prova, diz Allan Kardec, a minoria dos incrédulos, a minoria dos céticos, de que há dentro do homem uma intuição de que há uma vida após a morte, de que a vida prolonga-se. Aliás, Freud disse em uma das suas páginas: o inconsciente, e ele era materialista, o inconsciente acha que é imortal, pensa que é imortal. Ele não sabia o quanto de verdade ele estava dizendo. É só a gente trocar inconsciente para espírito. A gente trocar a palavra inconsciente e colocar espírito. O ser interior sabe, a matéria abafa, o corpo de carne abafa, o ego nega, mas o ser interior intui que deve haver alguma vida após a morte. Daí Allan Kardec examina os sistemas diferentes nesse capítulo. O materialismo, e fala sobre essas consequências que falamos. O panteísmo, que seria quase igual ao materialismo. O indivíduo, ao morrer, seria absorvido para o oceano, um todo. E ele, com a sua lógica, demonstra que é a mesma coisa de ser materialista. Porque o indivíduo perderia a sua individualidade, perder a individualidade e apagar a consciência, e não continuar vivendo. E ele vai, com a sua lógica, e examina o espiritualismo ortodoxo, dizendo que já é um avanço, saber que há uma vida após, mas demonstra de maneira lógica que o céu, o inferno, essas doutrinas, não responde a todas as questões. E uma teoria que não responde a todas as questões não deve estar com a verdade. Uma teoria só é boa quando consegue dar conta de todas as interrogações a respeito do fenômeno. E por fim, ele defende a ideia do espiritualismo, conforme a doutrina espírita assim apresenta. O espiritualismo em que as almas daqueles que viveram na terra voltam e se comunicam. Que a vida espiritual é uma continuação da vida física. Que o futuro é patente. Que se no passado estava travestido de mitos, de ideias supersticiosas, de ideias de divindades que se comunicavam, nada mais do que espíritos em épocas recuadas que se comunicavam, se estava envolvido em muitas superstições e tabus. A doutrina espírita fala de maneira lógica e insofismável, para dizer de maneira patente e concreta, que aqueles que viveram conosco voltam e dizem: você não pode duvidar de mim, sou eu, fulano. Sou eu, dando provas reais da imortalidade, dizendo que continuam vivos, como diz Humberto de Campos, no prefácio do livro Parnaso de Além Túmulo, do médium Chico Xavier. Os mortos estão de pé, diz eles. Os mortos estão de pé e se comunicam com os chamados vivos. São mais vivos, muitas vezes, do que aqueles que estão na carne. Porque aqueles que estão na carne assemelham-se a mortos-vivos. E nós somos os vivos mortos. Ele diz de uma maneira poética e especial, para estabelecer
que a morte é apenas um portal para a vida. O capítulo, o futuro e o nada, do céu e inferno, é a síntese daquilo que Allan Kardec vai trabalhar em toda a obra. É uma espécie de justificativa teórica, uma espécie de introdução. Por que a obra está sendo elaborada? Porque todos nós nos preocupamos como é que vai ser a vida futura. Todos nós nos preocupamos como é que vai ser essa passagem. E já que é uma questão que intriga a criatura humana, é necessário buscar respostas. Quem de nós não sabemos? A ideia é vaga. Há uma vida, mas não se sabe muito bem como é que vai ser essa vida. Faz com que o homem não pense a respeito dela e volte seu pensamento apenas para a vida material. Mas a ideia é clara, é patente, com provas materiais, materiais entre aspas, as almas dos espíritos que voltam para se comunicar. Isso dá uma fé, uma convicção inabalável, que Allan Kardec acaba o capítulo dizendo: num século como o nosso, ele dizia no século XIX, podemos dizer também no século XXI, num século como o nosso, de ciência, de raciocínio, de progresso, não é necessário mais crer por crer, é necessário compreender as coisas, entender as coisas, e é isso que a doutrina espírita oferece. Melhor do que crer é compreender, diz Allan Kardec, porque aquele que sabe, compreende, ele sabe, o conhecimento está incorporado, e crer, ele pode crer hoje e não crer amanhã. Daí porque nós recomendamos a pessoas, por exemplo, os pais que têm filhos, levem a evangelização, a infância. Ah, mas ele não acredita. Mas o importante não é crer, é ele saber. Plantar a semente ali do saber, do ele conhecer. Porque crer não é importante. Crer pode ser um entusiasmo de momento. Ele crê hoje e amanhã deixa de crer. Mas saber, mesmo que ele não queira, ele já sabe. Ele conhece. E mesmo que ele se afaste futuramente, ele pode voltar. Porque ele sabe que ali pode haver consolação para ele diante de um problema. Ele tem o suporte. Daí porque o importante é conhecer, é saber. A doutrina espírita, já na época de Kardec, e hoje a psicologia moderna comprova, não é uma doutrina de convencimento. Não é uma doutrina de proselitismo, de converter os adeptos. Por quê? Porque o espiritismo já estabelecia no século XIX que não funciona. Porque cada um tem um nível de consciência e se identifica com uma proposta religiosa. A psicologia moderna hoje fala isso, que as religiões atendem a vários níveis de consciência diferentes. Kardec vai falar no passado, as religiões eram muito materiais, sacrifício de animais, sacrifício de seres humanos. Por quê? Porque os homens também eram muito materiais. Os espíritos na época eram muito materiais. À medida que o espírito evolui, vai compreendendo a divindade, não mais materializada, mas mais cósmica, mais einsteiniana, segundo o conceito de Albert Einstein, de Deus, e assim por diante, uma religião mais metafísica, e a doutrina espírita oferece, principalmente através do fenômeno mediúnico. Para concluir, peço licença para contar duas experiências que já contei aqui nessa casa várias vezes, mas penso que vale a pena repeti-las. A primeira delas aconteceu em 1979 para 1980, quando Dona Maria de Virges Borges, a presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, saiu de Campo Grande e antes de sair para visitar Chico Xavier, ela recebeu a visita de um homem que sabia que ela ia fazer uma caravana para conhecer o venerando médium apóstolo, um homem estranho, que se aproximou dela, trêmulo, entregou uma carta que estava lacrada e disse: se você puder, entregue em mãos ao médium Chico Xavier. Eu sou uma pessoa que sofre muito. Eu sou uma pessoa que padece muito e queria tanto uma consolação. Dona Maria de Virges Borges, mais tarde, vai dizer que eu não sabia do que se tratava. Por respeito a ele, naturalmente não ia abrir a carta. Eu arquivei para entregá-la pessoalmente ao médium. Viajei, disse ela, ao lado de outros companheiros que estavam comigo. O doutor Miguel de Jesus Sardano, de São Paulo, da creche Amélia Rodrigues. Mais tarde encontrei Divaldo Pereira Franco lá. E mais adiante o médico José Raul Teixeira também. Foi uma cena memorável. Nós entramos para conversar com o Chico, nos aproximamos, ele já estava no local das psicografias, chegamos um pouco tarde. Havia uma pessoa fazendo palestra, daqui a pouco chega Chico Xavier com algumas mensagens na mão. Lê uma, lê outra, daqui a pouco ele pega e diz assim: há uma mensagem aqui dirigida a João Francisco Marcondes de Deus.
abreviado João de Deus. Há alguém com esse nome? Ninguém respondia. João Francisco Marcondes de Deus. Até que a senhora Dona Maria de Virges Borges olhou a carta e era dessa mesma personalidade. Disse: Chico, tem uma carta aqui, ele mandou entregá-la. Tome para abrir. Não, minha filha, abra você na frente de todo mundo para dizer que ele primeiro viu as informações, ele psicografou antes. Aliás, um trabalho extraordinário. Ele nunca travava contato com as pessoas antes, conversava com ninguém antes, não perguntava nada. Primeiro ele entrava na sala da psicografia, depois ele entrava em contato com as pessoas, para não dizer que ele pescou em uma entrevista pessoal aquelas informações da pessoa falecida junto ao familiar, que emocionalmente estava arrebentada e às vezes ali emocionalmente fala tudo, e o médium às vezes recebe algo que é uma sugestão do seu inconsciente. Ele não tinha contato, entrava na sala, entrava em psicografia e depois aparecia e dizia: está aqui uma mensagem para esse senhor. E Dona Maria de Virges Borges disse: leia, Chico. E ela leu a primeira carta. A carta dizia assim: Senhor Francisco Cândido Xavier, eu estou sofrendo muito. Fui vítima de uma fatalidade. Eu fui vítima de um acidente com minha mulher. Um acidente, uma situação inesperada que gerou a morte de minha esposa. Mas a família dela não acredita. Me botou na justiça e eu vou ser preso. Estou sendo condenado. Não há muito o que fazer do ponto de vista legal. Não sei porque eu estou escrevendo essa carta ao Senhor. Apenas peço ao Senhor que ore por mim. Faça alguma coisa. Se eu pudesse receber talvez uma mensagem da minha mulher, para pelo menos me confortar e me dizer que eu não sou culpado, que eu não sou responsável pela morte dela, já me daria uma paz, uma tranquilidade. E se não for possível, meu amigo, ore por mim, porque eu sou uma alma sofredora. Chico olhou emocionado e começou a ler a carta, firmada por uma senhora que seria na época uma Miss famosa, foi Miss Mato Grosso do Sul. Era um casal que vivia em Campo Grande. Ele começou a ler a carta dizendo mais ou menos em outras palavras assim: meu bem, eu ainda me recordo, estávamos fazendo 15 anos de casamento, voltavam 10 anos de casamento, voltávamos para casa depois de termos visitado minha mãe. E ao chegarmos em casa, você que tem uma profissão que usa a arma estava na cintura, no coldre, você estava se despindo, eu na nossa cama e você no banheiro, estava se despindo, a arma tombou no chão, bateu no bidê, caiu no chão e por uma situação estava travada, mas não sabemos porquê, o disparo ocorreu, a bala introduziu na minha garganta, eu não consegui falar. A enfermeira que me acudiu, em estado ensanguentado ainda, olhava para meus olhos e os meus olhos queriam dizer alguma coisa a ela. É fulana de tal, a enfermeira. Pergunte a ela se ela não ficava intrigada em relação aos meus olhos. Eu queria dizer a ela que você é inocente, que você não tem culpa de nada, que foi um acidente, que aconteceu uma fatalidade fortuita. Quero dizer que eu amo, que estou contigo, e deu outras informações muito pessoais, de tal forma que mais tarde assinou Gleide Maria Dutra de Deus, que era o seu nome de casada. Essa carta, graças à iniciativa da própria Dona Maria de Virges Borges, que levou ao meritíssimo juiz no caso, o juiz leu, chamou especialistas em grafoscopia para analisar a carta, e depois de analisar, disse mais ou menos assim, os analistas, que se tratava da mesma assinatura reconhecida em cartório, daquela senhora, que em vida assinava da mesma forma, reconhecida por tudo em cartório, e essa prova que o juiz incluiu nos autos, que a família da senhora também leu, e acabou recuando para não dar continuidade ao processo, graças à credibilidade moral de Chico Xavier, e da autenticidade da mensagem. Essa carta foi incluída como prova e o homem foi totalmente inocentado. Foi totalmente inocentado da ocorrência. Aquilo chamou a atenção dos meios jurídicos, dos meios do direito na época. Mais tarde ele foi a Chico Xavier pessoalmente, recebeu mensagem eterna de carinho por ela, que dizia, entre outras coisas, uma coisa que me chamou a atenção. Ela dizia mais ou menos assim: você não sabe que aqui no plano espiritual nós continuamos os mesmos, e eu sei que você jovem mais tarde necessitará casar. Mais tarde ela dá uma outra mensagem recomendando que ele se casasse novamente, porque estava muito ligado emocionalmente a ela. E ela dizia: você não sabe que dor eu estou aqui com isso falando para vocês. Com que dor? Porque embora desencarnada eu continuo mulher.
e fico aqui imaginando você receber carícias de outra mulher. Isso me dói. Mas estou treinando aqui, ao lado dos espíritos amigos que me instruem, treinar amor universal, fraternidade universal. E por isso, precisas casar por segundas núpcias, constituir uma família e assim por diante, dando a certeza da imortalidade da alma. Por fim, meus amigos, lembro-me, pessoalmente, que já estudando a doutrina espírita, vivenciamos em minha família um caso que me abalou profundamente, a desencarnação de uma tia nossa, que foi uma segunda mãe para nós, ajudou minha mãe a educar-nos, a mim e a minhas duas irmãs. Ela sempre teve uma ligação muito forte com minha mãe, como se fosse uma mãe de minha mãe, que era mais velha, cunhada, irmã, na verdade, de meu pai. Essa senhora, que é dedicadíssima, só anos depois eu fui saber que ela frequentava a Casa de Oração Bezerra de Menezes, uma casa amiga dessa cidade, e que era espírita militante. Ela disse no final da existência, numa leucemia cruel, que ele causava dores atrozes. Dizia a minha irmã do meio, fulana, infelizmente eu não vou poder estar no seu casamento, mas se você casar no futuro, estarei em espírito. Elas tinham muitas ligações, nós todos tínhamos, mas especialmente com essa irmã. E ela desencarnou de uma maneira dolorosa, heróica, missionária, e foi um exemplo para a família. Aquilo me marcou profundamente. Eu estava começando na doutrina espírita, estudando as obras básicas e assim por diante. E, naturalmente, que aquilo me impressionou. Passaram-se os tempos. Quando eu comecei a fazer uma outra palestra, e algumas dificuldades que vivenciamos, particularmente no ano 2000 até 2002, algumas dificuldades no próprio movimento espírita, um dia, ao adormecer, na sala onde morávamos, na sala do imóvel onde morávamos, senti-me tremer da cabeça aos pés, e que só mais tarde eu iria compreender esse fenômeno, conforme o relato de Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira vivenciava esse tipo de fenômeno. Senti-me tremer totalmente, sair da matéria, do corpo. Ao sair, eu senti uma espécie de palidez que me envolveu no ser todo, que eu não sabia o que era, se era o meu corpo ou se era eu, o ser real. E ao sair da matéria, eu senti uma fluidez, uma velocidade, uma certa leveza. Olhei para o corpo, achei tão bonitinho. Aliás, era um pouquinho magro, ou ficou bonito depois. Mas olhei aquela coisa, achei linda. E ouvi meu pai conversando em outro cômodo da casa e me senti atraído. E ao me sentir atraído, com uma velocidade que eu não sei explicar, me detive entusiasmado diante do meu pai que conversava com um amigo nosso em comum, um amigo que já desencarnou, e do lado dele era a minha tia, com uma roupa característica que ela tinha e o perfume que ela usava. Eu abracei, emocionado, ela me abraçou, parecia adivinhar os meus pensamentos. Quando eu tentava perguntar alguma coisa, ela me respondia. E eu, inteligente como era na época, disse: como é que ela sabe o que eu ia falar? Não ainda entendia. Ela olhou para mim, eu ia perguntar uma coisa, eu ia falar das preces que eu fazia por ela. E antes de verbalizar, ela disse: eu não preciso estar pessoalmente com você no centro para receber as suas preces, meu filho. Eu disse: mas a senhora está bem? E ela disse: nós temos o que merecemos, a cada um segundo suas obras. Foi a conclusão que eu tirei, que ela estava ótima, por conta da vida dedicada missionária, da vida abnegada, talvez até protetora da família até hoje. E ali eu a vi acariciando lentamente o irmão mais novo, o irmão caçula, que é meu pai, de maneira terna, emocionada. Ela me falou outras coisas que não tem importância para aqui, falou algumas coisas pessoais que me emocionou muito. Voltei à matéria e nunca esqueci daquele transe. Senti o contato do abraço dela, o perfume ficou em mim, que eu sentia as sensações que eu nunca esqueci, embora não médium ostensivo, nunca esqueci. Anos depois, fazendo uma palestra sobre um tema como esse de imortalidade, em uma casa espírita no interior da Bahia, eu falava de maneira emocionada quando senti a presença, uma sensação dela se aproximar de mim, e me emocionei, quase vi as lágrimas, mas duro na queda, me retive, olhei para o público, contive a emoção, me parece que disfarcei muito bem, e então eu ouvi, ou não sei se ouvi direito, ou senti, é difícil de explicar, eu senti como dentro de mim, ela dizendo: continue, fale que nós, os mortos, estamos vivos, que a vida continua, meu filho, que o amor não morre com a morte,
que nós, os entes queridos, esperamos aqueles que estão na retaguarda do mundo material, lá, aqui, de cá, esperamos vós, principalmente aqueles que se conduzem bem na vida, esperamos na recepção gloriosa da imortalidade. Eu nunca esqueceria essa experiência que ficaria marcada no meu coração a respeito da imortalidade. Daí o futuro nada cede espaço à imortalidade gloriosa, à ressurreição, que nada mais é do que a sobrevivência do ser, a matéria, a morte, a sobrevivência da alma. Muita paz.